Dando continuidade, a nossa primeira lição traz por título A Salvação. E o escritor ele dá ênfase no subtítulo ali: Você determinou receber Jesus Cristo como Salvador. Ou seja, a pessoa aceitou, fala: eu quero servir a Cristo, eu aceito o sacrifício dele. Então, a partir desse momento que a pessoa aceitou Jesus, aceitou o sacrifício, reconheceu Jesus como autor, salvador, consumador da sua fé, ele precisa saber e aprender sobre a salvação. O escritor ele vamos começar nosso estudo meditando sobre a salvação. Todos os seres humanos precisam de salvação. Romanos 3,23 nos diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecamos, trazemos juntamente com a queda de Adão e somos herdeiros dessa queda de Adão. Em Romanos 5,12 também diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E através da queda de Adão, somos herdeiro, infelizmente, herdeiro do pecado, mas através da salvação em Cristo Jesus, nós somos herdeiro do reino dos céus. E o resultado do pecado pessoal de cada criatura é a morte espiritual, a morte da alma, que é a separação de Deus nesta vida e na eternidade. Efésios 4,18 nos relata: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Ou seja, a pessoa no pecado, ela está obscurecida de Deus, ela não conhece a revelação da graça de Deus, ela está separada da comunhão de Deus. Mas através da salvação, aquilo que foi separado pelo pecado, através da aceitação do sacrifício de Jesus, Jesus nos une, nos liga. A verdadeira religião, a Bíblia nos fala, é Jesus. O que é religião? É religar o homem a Deus. E a única pessoa que fez isso foi Jesus. Ele é a verdadeira religião. Ele ligou o homem a Deus. Então, através do sacrifício de Cristo, nós temos direito a sermos novamente integrados à família de Deus. E Jesus Cristo, como Filho de Deus, veio ao mundo para salvar a alma humana da morte eterna. João 3,16, acredito eu que o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou todo mundo. Não foi um, não foi dois, não foi aquele que ele achou mais bonito, mais inteligente, não. Ele amou todos de igual forma, da mesma maneira. O propósito de Jesus na cruz do Calvário, quando ele abriu os braços dele na cruz do Calvário, ele estava abraçando toda a humanidade, todos nós, independente de etnias, ele abraçou a todos. E cabe a nós aceitarmos o sacrifício, reconhecermos a justiça de Deus através de Jesus. Basta nós aceitarmos o sacrifício de Cristo e reconhecermos Ele como nosso Senhor e Salvador. O terceiro ponto da nossa revista está escrito: a fé pessoal, exclusivamente em Jesus Cristo, é o único meio pelo qual podemos ser salvos. Não por nossos esforços, virtudes ou desejos, não por cerimônias ou tradição, nem pela mediação de outra pessoa que esteja na terra ou no céu, mas somente por Jesus Cristo é que podemos ser salvos. Efésios 2, 8 e 9 nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus.
não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o ser humano pode fazer o que for, pode fazer o que quiser, mas jamais ele será merecedor, jamais ele merecerá a salvação. Não, é pela graça, é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos nada, mas Ele, como a Bíblia mesmo nos relata, Ele nos amou primeiro, mesmo nós sendo ainda pecadores. E a salvação vem em intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho. Independente do que façamos, rituais, cerimônia, jamais seremos salvos se não reconhecermos o sacrifício de Jesus. Reconhecermos que Ele é o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Deus que se fez homem e habitou entre nós. Quarto tópico fala: a salvação é uma transformação operada por Deus através do Espírito Santo no íntimo da pessoa que se arrepende de seus pecados e recebe o Senhor Jesus. João 16,8 nos relata: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele falou: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu vou enviar outro em meu lugar. O interessante dessa palavra outro não é uma outra pessoa, não. Ele está falando um outro com as mesmas qualidades que eu, com o mesmo poder que eu, com a mesma essência que eu. É esse que vai habitar entre vós. E é esse que vai convencer o homem do pecado. Vai convencer o homem que ele sem Deus não é nada. Vai convencer o homem que nada do que ele faça vai garantir a salvação, se ele não reconhecer que Jesus Cristo é o Cordeiro vivo que desceu do céu para morrer em prol de toda a humanidade. É o Espírito Santo que trabalha em nossas vidas, que nos motiva dia a dia a andar em santidade, a andar em retidão, para louvarmos e adorarmos a Deus. E é o Espírito Santo de Deus que trabalhou um dia na sua vida e fez com que você reconhecesse Jesus como Salvador da sua vida. Jesus que mudou a sua história. Jesus que investiu na tua vida para que você não somente retenha essa salvação, não, mas para que você seja um gerador de vida, seja um influenciador de vida, para que você vá e produza fruto e o seu fruto permaneça. Arrependimento não é apenas um remorso pelos pecados cometidos ou mal-estar devido às suas consequências. Não, não é você, eu errei e ficar passando mal, não. O arrependimento, o escritor nos diz que mas é uma radical mudança de mente e dos sentimentos em relação ao pecado e a compreensão de que o pecado nos infelicita, porque ofende a Deus e nos separa dele. O pecado separa o homem de Deus. E é interessante que o escritor fala, mas é a radical mudança de mente. O mesmo, ou digamos em outras palavras, o que Romanos está escrito. Em Romanos 12:2 está escrito: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação pela renovação do vosso entendimento é mudança de mente. Não é andar que nem o mundo anda, é andar na contramão do mundo. É a chamada, nos originais, de metanoia, a metamorfose. É você se transformar, ser uma mudança radical do que você era. Se você, como Paulo fala, se você mentia, não mente mais. Se você roubava, não rouba mais. Entendeu? É aquela mudança de mente. É aqueles teus amigos ou colegas que falavam, vamos para a balada. Fala, não, eu tenho algo melhor. Tenho algo melhor reservado. Eu vou adorar a Deus. É você não procurar referencial em pessoas que não têm comunhão com Deus. Num mundo que está tão carente de referenciais, nós temos uma referência
Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. Ele tem que ser nosso referencial. Enquanto muitos buscam referência em digital influencers da nossa geração, a Igreja de Cristo é a influência nossa. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que ama, aquele que abraça, aquele que cura, aquele que salva, aquele que é o caminho que nos conduz às mansões celestiais. Pelo genuíno arrependimento, eliminamos o pecado do nosso coração e damos lugar a Jesus Cristo. Ou seja, passamos a ter um novo coração, uma nova natureza interior. Ou seja, o velho homem, ele vai continuar existindo, mas ele vai estar literalmente, se você alimentar o teu espiritual, ele vai estar morto, vai estar enterrado. Só que como nós sabemos, esse velho homem, ele tende a cada dia querer ressuscitar dentro de nós. Mas se o nosso espírito estiver alimentado com a palavra de Deus, estiver em comunhão com Deus, com a vida de oração, uma vida consagrada a Deus, o homem espiritual todas as manhãs vai sobressair. O homem carnal, ele não vai conseguir sobressair sobre um cristão que prioriza a comunhão com Deus e que é regido pelo Espírito Santo de Deus. Toda pessoa que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo tem a vida eterna e por isso tem firme certeza da sua salvação. João 11, 25 e 26 nos diz: Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É o que Jesus falou. Se você crê, se você aceita essa palavra para a tua vida, se você a partir de hoje, se você que está vendo isso não tomou uma decisão, toma a decisão hoje. Fala, eu quero receber essa salvação. Eu quero aceitar a Jesus. Eu quero ter uma metamorfose na minha forma de viver. Eu quero ser salvo. Eu quero ter a convicção da minha salvação. Se Jesus voltar hoje, eu quero adentrar as mansões celestiais com Ele. Então você tem que tomar posse dessa salvação. Você tem que aceitar o sacrifício de Jesus. Eu aceito Jesus. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que morreu, que viveu como homem na terra e se sacrificou pelos meus pecados, por amor à minha alma. Se você reconhecer o sacrifício de Cristo hoje, se você reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida, pode ter certeza e convicção que o teu nome já estará escrito no livro da vida. A nossa segurança e permanência em Cristo depois de salvos não depende da nossa capacidade, mas da nossa submissão a Jesus, pois Ele tem cuidado de nós. Perceba isso nas palavras de Jesus em João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não há lugar para dúvidas em relação à experiência da salvação. Se você é um novo homem em Cristo, se você nasceu com Cristo, se você aceitou Jesus com Cristo, você não pode ter dúvida. Eu sempre falo e dou ênfase nisso. Volte e meia, o inimigo, ele vai lançar os dados inflamados, querendo te convencer de que você não é salvo, querendo lembrar do que você fez no passado. Mas como Martinho Lutero mesmo deu um lindo exemplo, quando o inimigo bater à tua porta e falar, não adianta, você está andando em retidão, mas lembra o que você fez no passado, os pecados que você cometeu? Você pode ter a convicção de falar, eu lembro perfeitamente dos erros que eu cometi, mas eu quero te lembrar também que o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus prospere os seus passos e que você, durante esse trimestre, possa ser influenciado pela palavra de Deus, ser discipulado, mas acima de tudo,
Que você possa guardar essas palavras no teu coração e que você possa abraçar alguém e caminhar esse 2020 juntamente com mais alguém, para que essa pessoa possa ser estruturada, enraizada na palavra de Deus. E tenha certeza que se você colocar esses princípios em teu coração, ao final desse 2020, você ainda verá frutos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e espero que essa aula tenha sido de ajuda. E quem sabe para muitos não nada novo, mas é bom sempre estar relembrando o que precisamos ser e o que necessitamos. E o principal que todo homem necessita é da salvação. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.